Paz, irmãos. A primeira palavra se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. Nós iremos ler os versos 33 e 34. Lucas 23, 33 e 34. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Essa é a primeira palavra que Jesus profere quando estava na cruz, quando estava sendo crucificado. A história, como cremos, é um evento linear. Nós podemos traçar uma linha e entender que tem o seu início, um desenvolvimento e há um fim, um propósito. Deus é o Senhor da história. E esse Deus entra em aliança com o seu povo, primariamente na pessoa de Adão. Isto é, ele estabeleceu um relacionamento com toda a humanidade pactualmente por meio dos nossos primeiros pais. Mas Adão caiu. E tendo Adão caído e cedido à rebeldia, virou as costas para Deus, fazendo com que os seus descendentes que vieram depois dele também sofressem as consequências desse ato. O Senhor, em Gênesis 3,15, trouxe uma promessa de redenção, quando ele promete que haveria um redentor que esmagaria a cabeça da serpente. Esse foi o evangelho que foi pré-anunciado a Adão e Eva. E esse evangelho destaca um novo pacto, um pacto da graça, que foi estabelecido com o Filho de Deus, Cristo Jesus. Incluindo essa ideia na história, nós temos o que chamamos de história da redenção. Isto é, a história linear, que se desenvolve progressivamente, tratando da redenção dos eleitos de Deus. Essa história iniciou-se e em todo o Antigo Testamento vemos o conflito que reflete o texto de Gênesis 3,15, que reflete essa inimizade. E nos Evangelhos nós temos o clímax dessa história, mais propriamente na cruz do Calvário, quando Cristo, como representante do povo, como perfeito sacerdote mediador, o Cordeiro de Deus, assume as nossas culpas e lançam sobre os seus ombros e é crucificado. A cruz é o centro da narrativa histórica e redentora de Deus. E Cristo, dessa cruz, desenvolve o seu ofício sacerdotal e também a sua obra de cordeiro, a sua obra sacrificial. Ele desenvolve-a cabalmente em obediência a Deus, para que ele possa justificar o pecador diante de Deus. Deus é santo e justo, não habita com o pecado e não tem o culpado por inocente. Isso deve nos deixar perplexos e temerosos quando nos aproximarmos dele. Mas esse Deus justo proporcionou uma forma de justificar, uma forma de justificação. O texto que nós temos aqui mostra que quando Jesus chegou ao Calvário, ao Gólgota, ele foi crucificado junto com dois malfeitores. Isto após horas de agonia em julgamentos, após ser acusado por algo que ele não fez, após ser tido por inocente, o que de fato ele era, mas a multidão dizer: crucifica-o. Após ser blasfemado, sofrer escárnios, Jesus agora estava na cruz, substituindo os seus eleitos para o perdão dos seus pecados. Deus
é justo, a humanidade é pecadora. E a humanidade é culpada pelo seu pecado. Logo, Deus não poderia ter a humanidade por inocente. Como então nós podemos resolver esse problema? Como questiona James Boyce no seu livro O Coração da Cruz, como um Deus justo pode perdoar e ser justo ao mesmo tempo? A resposta está na cruz. Não na cruz por si só, mas no significado da cruz. Isto é, na significância do que lá ocorreu, a morte vicária de Cristo. Porque Cristo morreu de forma vicária, podemos ter então o perdão pelos nossos pecados. Quando falamos de morrer de forma vicária, estamos dizendo morrer em lugar de outro, ou em favor de outro. É uma morte substitutiva, um inocente assumindo o lugar de um culpado e morrendo em seu favor. No Antigo Testamento, um cordeiro era oferecido em sacrifício semelhante, mas apenas apontava para o sacrifício perfeito de Cristo. O autor de Hebreus fala isso, que esses sacrifícios de cordeiros não poderiam expiar pecados, apenas apontavam para o Cordeiro de Deus, que de fato faria isso. Cristo, sim, pelo seu sacrifício, poderia encobrir uma multidão de pecados e perdoar aqueles que se arrependem de uma vez por todas. O cordeiro que era oferecido precisava ser sem mancha, deveria estar em perfeito estado. Cristo, como Cordeiro de Deus, foi imaculado. Cristo era inocente, morreu uma morte cruel e injusta. Pilatos atesta isso. Por 3 vezes ele diz: esse homem que vocês me trouxeram é inocente, nós vamos castigá-lo e soltá-lo. Mas a multidão dizia: crucificam. Ele envia de novo para Herodes, e Herodes também não vê em Cristo culpa alguma, mostrando como Cristo era inocente e como só um inocente pode substituir um pecador. Cristo precisava ser justo, cumprindo tudo o que Deus havia estabelecido para que ele cumprisse, e dessa forma ele poderia ser o justificador daqueles que se achegam a ele por fé. Cristo, antes de ser o sacerdote, ele estava sendo o Cordeiro Imaculado, na cruz, sendo crucificado. Os judeus não entenderam isso, pois entre si questionavam: salvou os outros, por que não salvam a si mesmo? Porque essa é a ideia da substituição. Para salvar outros, ele precisava padecer. Para salvar outros, ele precisava substituir, morrendo como o perfeito Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E é por meio de sua morte que hoje nós podemos ter o perdão pelos nossos pecados. O texto nos mostra que, enquanto estava sendo crucificado, após ter sido cruelmente fixado na cruz, Jesus ora. Contudo, Jesus dizia, enquanto ele estava padecendo, ele dizia continuamente: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele poderia amaldiçoar aqueles que estavam cometendo tal ato, mas ele ora, ele intercede. Era comum, quando alguém estava sendo crucificado, dizer: os meus pecados estão sendo expiados aqui. Mas Jesus não faz isso. Ele mostra agora como ele é de fato o sacerdote enviado por Deus, como ele é o sumo sacerdote perfeito, aquele que intercede por pecadores. Ele não amaldiçoou seus algozes, não ousou
pronunciar nenhuma palavra de repreensão naquele momento, mas suas palavras são palavras de misericórdia. E ele diz que para Deus, ele perdoa, pois eles não sabem o que fazem. A ideia de perdoar aqui não é, deixa para lá, deixa isso quieto. Não é isso. Para que Deus seja justo e justificador, Ele precisa punir o pecado. Mas Jesus está falando, quando eles se arrependerem, não impute sobre eles a culpa da minha morte. E Cristo estava fazendo isso, Ele estava recebendo a culpa pelo pecado de nós todos. O texto que nós lemos na liturgia mostra-se cumprido nessa palavra. Por isso eu lhes dei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma da morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Cristo, no momento da sua expiação, intercedia por amor, demonstrando o grande amor de Deus, pois é assim que Deus prova o seu amor, pelo fato de ter Cristo morrido quando nós éramos ainda pecadores. Não foi só os seus algozes responsáveis pelaquela morte, pela crucificação. Muitas pessoas ali naquele instante estavam sendo envolvidas, e nós também, porque pelo nosso pecado é que Cristo fez isso em nosso lugar. Mas Ele pede um perdão, e perdão requer arrependimento e fé. Para que esse perdão tenha eficácia, é necessário que creia em Cristo, é necessário que tenha fé. E esta é uma obra que Deus realiza no coração dos seus. Mas esse perdão só é eficaz com arrependimento e com a fé. Se você crê nessa verdade, se você crê na morte e ressurreição de Cristo, se você crê no perdão dos seus pecados, seja grato a Deus. E se você crê nisso também, desfrute dos privilégios que Ele lhes dá, pois por meio de Cristo nós podemos agora ter acesso à presença do Pai. E também nós aprendemos com Jesus a orar por aqueles que nos maldizem, por aqueles que nos perseguem. Nós aprendemos que devemos também interceder por esses, sabendo que o perdão vem só do Senhor. E perdoar as ofensas cometidas contra nós. Cristo na cruz do Calvário, morrendo, padecendo, orou, cumprindo o seu ofício sacerdotal, cumprindo o seu ofício sacrificial de morrer em favor de muitos. E é porque Cristo morreu de forma vicária, nós podemos ter o perdão pelos nossos pecados. Que Deus nos abençoe. Mantenha suas Bíblias abertas no mesmo Evangelho de Lucas, no mesmo capítulo 23, e nós faremos a leitura dos versículos de 39 a 43. Evangelho de Lucas, capítulo 23, faremos a leitura dos versículos de 39 até 43. Diz assim a palavra de Deus: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu:
em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, alguém já disse algo como: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. De fato, é uma afirmação que tem o seu lugar. Por certo, quando se diz algo semelhante a isso, se está querendo enfatizar o fato de que o nosso discurso, ele não deve estar só, mas acompanhado daquilo que nós fazemos, acompanhado de obras que confirmem, de atitudes que confirmem aquilo que nós professamos. Isso tem o seu lugar. Isso é lícito para que nos incentive na nossa vida a não termos e não sermos apenas discursos vazios. Mas quando nós falamos a respeito de salvação e vida eterna, onde as palavras e as atitudes de um homem sem Cristo podem levá-lo? A lugar algum. O que nós vemos nesse relato, onde Cristo pronuncia a sua segunda palavra na cruz, nós vemos um contraste entre aqueles que não têm Cristo e aqueles que creem. Nós vemos exatamente isso. Mas então, como é que nós podemos nos apropriar de Cristo se as nossas obras e as nossas palavras, estando sem Cristo, não nos podem levar a Ele? O que nós vemos nesse breve relato e nessas palavras do nosso Salvador é que uma fé retumbante termina numa vida abundante. Uma fé retumbante nos leva a uma vida abundante, não pela fé como uma obra em si, porque até mesmo ela é dom de Deus, mas ela redunda, ela termina, ela deságua numa vida abundante. E veja que nós temos esse exemplo nesse texto. As atitudes e as palavras do incrédulo o levam tão somente a cada vez estar mais distante de Deus. O versículo 39 nos mostra isso. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Essa atitude e essa palavra tão somente o levam cada vez mais a mais distante do próprio Cristo. Essas palavras de quem não crê em Cristo apenas o levam cada vez mais a uma posição, a um lugar cada vez mais distantes do próprio Senhor. O incrédulo, perceba que mesmo diante da sua destruição, ele não se rende àquele que é o único que pode salvá-lo. Ele está diante da morte, é uma questão de minutos, é uma questão de tempo. Ele vai cair em destruição, mas tendo esse horizonte, por ele ser incrédulo, ele não se rende. E ele blasfema, ele desrespeita, ele fala palavras irônicas, mesmo diante da morte, porque ele não crê naquele que é o único que pode livrá-lo dessa morte. Ele continua pecando contra Deus, e por certo ele continuará pecando contra Deus, porque ele não foi alvo dessa fé salvadora e graciosa. Ele está cego nessa condição. Ele não enxerga quem está ao seu lado. Ele não enxerga diante de quem ele está. Perceba que, quando muito, o que ele deseja é usar os poderes de Deus em seu próprio benefício. Ele fala: salva-te a ti mesmo e a nós também. Se há algo então que comprove quem tu és, então nos salve dessa situação. Ele não crê, mas ele quer apenas fazer uso, se é que há algum poder naquele homem que está ao seu lado. Uma fé não é enxergada nem nas palavras e nem na atitude desse homem. Contudo, nós vemos que há outro malfeitor. E esse, ao ouvir as palavras do primeiro, ele reage, ele
de fato, repreende o primeiro, dizendo o seguinte: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós estamos nessa sentença, debaixo dessa sentença, com justiça, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Contudo, este não fez nada. Meus irmãos, vejam que nas palavras e na atitude desse homem já alcançado por esta fé salvadora, nós percebemos algumas coisas que são próprias de quem tem essa fé retumbante, que termina numa vida abundante. Veja que ele reconhece aquele homem ao seu lado, Jesus, como sendo o próprio Deus. Ele, por certo, já havia ouvido muito a respeito de Jesus, e ele cria que ali ele estava diante do próprio Deus. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Você está diante dele, você não teme, não o teme, não demonstra temor, você blasfema contra ele e não se dá conta diante de quem está. Nem ao menos temes a Deus, não tem pelo menos temor. Já que você não crê, não tem ao menos temor. O ladrão reconhece que ele estava, aquele malfeitor, o segundo malfeitor, reconhece diante de quem ele estava, mas reconhece também o seu local, e ele reconhece dizendo que ele merece estar ali, ele merece a condenação, ele merece o castigo que está sendo colocado sobre ele. Meus irmãos, quando nós conhecemos a Deus, nós reconhecemos quem somos e onde nós devemos estar. Nós não merecemos estar gozando das bênçãos de Cristo. Nós merecemos a condenação por causa dos nossos atos, por causa das nossas atitudes, por causa das nossas palavras. Estar diante de Deus e reconhecer quem Ele é e temê-lo e crer no seu nome, no seu Filho, obrigatoriamente nos mostra quem nós somos e o que nós merecemos e nós não merecemos: o nosso Deus. E diante desse contraste, Cristo então revela algo que Ele tem a oferecer como a conclusão dessa fé retumbante. Cristo concede uma salvação incomparável àqueles que se satisfazem nele. O ladrão, ele quer simplesmente ser lembrado, segundo o malfeitor, quer simplesmente ser lembrado. É isso que ele diz: lembra-te de mim. Mas Cristo oferece mais e promete que aquele malfeitor estará junto dele. Mais do que uma lembrança, ele oferece a si mesmo, estando junto daquele homem. O ladrão quer ser lembrado quando Cristo voltar. Por certo, ele ouviu muitas vezes o próprio Senhor dizendo que voltaria. Os evangelhos de Mateus e de Lucas, especialmente, registram vários momentos em que o Senhor avisava e dizia que ele voltaria e voltaria em glória. O malfeitor então espera ser lembrado, e espera ser lembrado tão somente quando o Senhor voltar. Mas Cristo não promete apenas uma lembrança, promete que Ele estará junto, e não promete que estará junto apenas quando voltar, mas promete que estará junto hoje, ainda hoje. Hoje eu te afirmo, estarás comigo no paraíso. Paulo, quando fala da experiência que teve de ter subido ao terceiro céus, explica que ele esteve no paraíso. É disso que o Senhor está falando. Ainda hoje, eu te afirmo, estarás comigo no céu. Era curioso que esse malfeitor sabia que estava diante de Deus e sabia que esse Senhor, o Senhor em quem ele estava depositando a sua fé, voltaria, mas voltaria de modo glorioso. Aquela humilhação pela qual ele estava passando
haveria de ser revertida e ele voltaria sim, mas voltaria com poder. Que grande salvação, meus irmãos! Às portas da própria morte, Cristo concede vida. Sabendo que ele está diante da sua morte, ele concede vida, e vida abundante, diante de uma fé retumbante, que também é graça de Deus. Meus queridos, não há alternativa para ter vida, somente Cristo. Somente Cristo é a fonte da vida, somente Cristo é o doador da vida, somente Ele é o sustentador da vida, e somente Ele é o cumpridor da promessa de ter vida abundante. Não há alternativa. Para o primeiro malfeitor não restava outra saída, e ele desperdiçou, ele não foi alcançado por uma graça que lhe concedia essa fé retumbante, e ele, por causa disso, então cumpre aquilo que a sua responsabilidade mesmo o acusa, de não crer naquele que é o único que tem vida. Não há nada que se possa comparar com aquilo que Cristo conquistou para o seu povo. É maior do que nós podemos pedir. A salvação excede tudo aquilo que nós podemos pedir. Era mais do que aquele malfeitor pedia. Ele recebeu muito mais. É mais duradouro do que nós podemos imaginar. Começa naquele instante para aquele homem e dura a eternidade inteira. É mais gracioso do que nós podemos imaginar, porque ele sabia que não merecia, mas ele a recebe. E é mais certo do que nós podemos supor. Eu te afirmo, hoje estarás comigo no paraíso. Não haja como o primeiro ladrão. Não tente encontrar vida onde não há vida. Não tente encontrar satisfação onde há apenas morte. Creia e descanse em segurança, na segurança que só Cristo nos dá, porque só Ele é quem dá vida àqueles que creem. Uma fé retumbante termina numa vida abundante. Meus queridos, 26 e 27 nos dizem: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Junto à cruz, algumas pessoas reunidas, alguns curiosos, alguns malfeitores, os soldados de Roma, e ali também Maria, a mãe do Senhor. Certamente tristeza, desolo, angústia tomavam conta daquela mulher naquele instante tão terrível, tão triste, em que ela contemplava o seu filho preso e crucificado injustamente. A palavra nos mostra que Maria sabia muito bem quem era Jesus. Maria sabia qual era a sua missão. E naquele momento de dor quase que insuportável, momento em que nós não temos condições de avaliar, de mensurar os seus sentimentos, nós vemos aquela mulher diante da cruz contemplando a dor do seu filho, a solidão do seu filho, e ali parada em silêncio, sem nada poder fazer para aliviá-lo, sem nada poder fazer para socorrê-lo, ela contempla a sua crucificação. Uma serva fiel, temente e obediente ao Senhor nosso Deus, dá-nos um grande testemunho. A palavra em Lucas nos diz: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Jesus, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A Escritura nos mostra, os Evangelhos nos mostram que quando Maria recebe a notícia acerca do nascimento de seu filho Jesus, ela guardou aquelas palavras em seu coração.
O que Deus havia revelado a Maria era uma obra grandiosa, e agora ela está diante da consumação dessa obra. Momento em que o nosso Senhor se dá para que nós pudéssemos obter o perdão, conforme a primeira palavra, e para que nós tivéssemos a esperança da vida eterna, conforme a segunda palavra. E Maria se curva em obediência diante, não do seu filho, mas do seu Senhor, e contempla o seu ato de entrega. Mas o foco dessa mensagem necessariamente não é Maria, mas aquele que profere belas palavras, e palavras que trazem de fato a revelação de quem era aquele que estava sendo crucificado. Jesus sofria por causa do sofrimento de sua mãe. Era terrível para o mestre contemplar a sua mãe em angústia, aquele silêncio perturbador. Ele sabia que ela não estava sendo indiferente à sua dor e que por isso padecia tanto quanto ele naquele momento. Momento que tenderia a se tornar ainda pior para o nosso Senhor. Um sofrimento não só físico, mas também espiritual. Um sofrimento que tenderia a intensificar-se de maneira que nós não podemos mensurar a dor e a luta que o nosso Messias passou ali. Mais uma vez, o que nós vemos diante desse quadro, meus irmãos, é a graça, é a clemência, é a misericórdia, é a compaixão de nosso Senhor. Nós olhamos para essas palavras e vemos que, mais uma vez, o amor do Senhor predomina sobre todas as coisas. Ele se distancia da sua dor para prover socorro para os seus, para os demais. Ele distancia do seu sofrimento e das angústias que o tomavam naquele instante para prover a sua compaixão em favor de sua mãe. Não mais em favor dos seus algozes, não mais em favor do ladrão que estava ao seu redor, mas agora o seu foco é sua mãe. E o texto, meus queridos, nos mostra não apenas o cuidado de um filho para com a sua mãe. Mais do que isso, essa palavra nos revela os cuidados de um redentor pelo seu povo. E eu quero fazer duas considerações breves acerca dessa palavra. Essa petição, esse pedido do Senhor nos mostra como ele honrava a sua mãe. Não temos plena certeza, mas é muito provável que José tenha morrido antes mesmo do ministério público de Jesus ter se iniciado. E o mais provável também é que os outros irmãos de Jesus não tivessem até aquele momento convertidos. Atos capítulo 1, verso 14 nos mostra que todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A Escritura tende a nos mostrar que a conversão dos irmãos de Jesus, a fé neles em Cristo, como seu Senhor e Redentor, dá-se apenas após a sua ressurreição. E talvez seja essa a razão pela qual nós não vemos a descrição de outras pessoas próximas a Maria. Mas conforme o texto nos mostra, nós vemos Jesus dirigindo a João e confiando ao discípulo amado a responsabilidade de zelar por sua mãe. Apesar de toda a dor, apesar de toda a luta que Jesus travava naquele momento na cruz em nosso favor, ele não pensa em si, mas ele olha com compaixão para sua mãe. E como Deus, provedor, ele demonstra honra à sua mãe, buscando um cuidado que deveria ser desenvolvido por João, o discípulo amado, após a sua partida. Mas Jesus não apenas honra a sua mãe, ele faz provisão. A palavra de Jesus dirigida a João nos mostra cuidado e gentileza. Talvez possa nos soar um pouco estranho a maneira como Jesus se reporta a Maria, mulher. Isso não acontece pela primeira vez no momento da sua crucificação, logo no início do seu ministério, lá em João capítulo 2, durante a descrição do primeiro milagre das bodas de Caná. Nós vemos quando Maria interpela Jesus, ele se reportando a ela exatamente usando essa expressão. E nós precisamos entender que o que está em jogo aqui, o que está em evidência aqui, não é um desrespeito, não é um modo rude de Jesus se dirigir à sua mãe, mas ao contrário, um cuidado especial em fazer com que ela entendesse que ela deveria enxergá-lo não meramente como seu filho, mas como o Senhor soberano sobre todas as coisas.
fazer com que ela enxergasse não apenas a perspectiva da relação maternal, mas mais do que isso, a sua filiação divina. Maria deveria entender que não se tratava de uma criança qualquer, de uma criança comum, de um filho comum, mas do grande Filho de Deus, o unigênito de Deus. E encarar Jesus no seu ministério redentor, na sua ação graciosa em favor do seu povo. Quanto mais ela o visse como filho apenas, maior seria o seu sofrimento e a sua dor. Mas é interessante nós observarmos que desde o início do seu ministério, desde o início da sua jornada como mãe do nosso Deus, do Filho de Deus encarnado, Maria já tinha a concepção plena de que Ele era de fato esse Redentor. E no seu cântico ela profere palavras que o exaltam como seu Salvador. Ela teria de concentrar-se, meus irmãos, no significado redentivo da morte de Cristo. Somente nisso ela encontraria consolo, somente nisso ela teria condições, com isso ela teria condições de se curvar, não meramente em obediência, mas em adoração ao Senhor que se doava e que se entregava pelos seus. As palavras de Jesus mostram que mesmo ainda na cruz, Ele cumpria a lei do Senhor, honrando a sua mãe. O pedido de Jesus nos mostra que mesmo em sofrimento e profunda angústia, o Senhor se compadece dos seus, demonstrando o seu cuidado e a sua gentileza para com a sua mãe. Como eu disse, aqui está implícita não apenas uma responsabilidade dos filhos para com os pais, mais do que nos mostrar o cuidado de honrar pai e mãe que nós devemos ter. Essas palavras revelam os cuidados de um Salvador, o Salvador, pelos seus. O mais profundo cuidado e providência, o mais profundo e intenso amor e compaixão demonstradas pelo nosso Senhor por seu povo. O autor aos Hebreus nos faz um alerta dizendo: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que Jesus estava fazendo simplesmente era socorrer e demonstrar graça à sua mãe, assim como Ele o fazia na cruz para conosco também, demonstrando o seu cuidado providencial, a fim de que nós fôssemos resgatados do nosso pecado. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Redentor. Jesus é o Deus conosco, que provê e cuida de cada uma das nossas necessidades. A mim e a você, cabe simplesmente descansarmos nesse cuidado e confiarmos na sua providência. Que o Senhor nos abençoe. Para a nossa meditação agora, dando sequência ao estudo das palavras de Cristo na cruz, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Versos de número 45 e 46. Mateus 27, 45 e 46. Diz assim a palavra de Deus: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Essas palavras de Cristo, dirigidas na hora em torno de meio-dia até as 3 horas da tarde, ele estava dizendo, o relato do evangelista nos traz que a informação de que houve trevas intensas naquele momento. Jesus Cristo estava sofrendo angústia, uma angústia incrível e indescritível. O sofrimento de Cristo se inicia logo a sua vinda à terra, a sua encarnação.
ele sofreu durante o seu ministério. Ele sofreu durante o momento em que ele esteve entre os homens. Ele foi injustiçado, ele não foi dado o devido valor que ele merecia, ele foi rejeitado pelos seus, ele foi humilhado e agora ele está naquela cruz. Ele está no ápice agora do seu ministério terreno. Ele estava sendo feito pecado por nós, em nosso lugar. O seu ministério agora se encontra no final, na reta final do seu ministério terreno. E ele então clama a Deus, ele dá um grito a Deus, dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus profere palavras de angústia, e ele já havia feito isso anteriormente. Quando Jesus esteve no Getsemane, quando ele se sentiu angustiado, ele se retirou para orar. E ele fez 3 orações a Deus, a seu Pai. Ele já estava vendo e observando aquilo que ele sofreria agora, neste momento, nesta passagem que lemos. Ele saberia que ele tomaria as nossas dores, ele sofreria a consequência do pecado, ele tomaria para si o pecado e sofreria, seria angustiado, ficaria angustiado, a ponto do Evangelho de Lucas dizer que ele suou como gotas de sangue. Ele estava passando por uma angústia profunda. Ele estava prestes a ser preso e levado para sofrer injustiças quando estava no Getsemane. Mas ele sabia o que ele deveria cumprir, o que ele deveria passar. Veja, irmãos, que essa demonstração de Cristo mostra e demonstra que não há comunhão entre o pecado e Deus. Cristo tomou sobre si o pecado humano, o pecado dos filhos de Deus, e não há comunhão entre o pecado e Deus. Cristo sofreu o desamparo de Deus quando estava sobre ele os pecados humanos, os pecados dos filhos de Deus, os pecados meu e de vocês. Ele não tinha pecado nenhum. Jesus Cristo não pecou. E Cristo tinha uma comunhão perfeita entre Deus, Pai, Espírito Santo. Mas a sua humanidade sofreu momentaneamente um abandono de Deus, um desamparo de Deus. O desamparo que era meu e seu. Nada poderia ser pior do que isso, irmãos. Vemos as dores e o sofrimento de Cristo. Vemos em seu ministério todo o seu sofrimento, e na cruz também. Ele teve sede, ele foi espancado, ele foi humilhado, mas nem um sofrimento deste pode ser comparado com aquilo que ele estava passando na cruz, por aquilo que ele estava passando neste momento. O abandono, o sentimento de abandono de Deus. Por um momento. Deus demonstrou a sua santidade, a sua beleza em todo o Evangelho, em toda a sua Escritura Sagrada. Do Antigo ao Novo Testamento, ele se demonstrou como um Deus santo e perfeito. E ele não poderia habitar, ou ele não poderia estar presente junto com o pecado. Ele não poderia estar junto naquele momento. Senhor, vira a cara então a Cristo, no momento em que Ele toma sobre si as nossas dores, toma sobre si o nosso pecado. Mas veja, acompanhe comigo em suas Bíblias, no versículo 46, quando o Senhor Jesus dirige a Deus, fazendo uso do Salmo 22, capítulo 1. Jesus cita o Salmo 22, capítulo 1. Deus meu, por que me desamparastes? Veja, essa é a única vez em que Jesus se dirige a Deus dessa maneira. Todas as outras vezes, Jesus Cristo se dirigiu a Deus como Pai, ou meu Pai.
Agora ele se dirige a Deus como Deus meu, Deus meu. Claro, ele diz que era o seu Deus, mas ele se dirige a Deus como os homens se dirigem a Deus. Diferentemente de Cristo, Deus, não há divisão, irmãos. Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, mas em seu momento naquela cruz, ele sofreu como um homem. Ele sentiu a sensação de estar desamparado por Deus. Jesus se dirigia a Deus, então, nas outras vezes, como meu Pai. Isso demonstra que Jesus estava sofrendo em nosso lugar. Era em nosso lugar que Jesus estava sofrendo. Era por nós que Ele estava lá sofrendo. Ele tomou nossos pecados e levou sobre si. Jesus estava recebendo o castigo que nos traz a paz. O castigo de Deus, uma maldição que nos traz paz, que nos une com Deus, que nos dá vida, que nos faz reconciliados com o Senhor. Ele estava fazendo isso por nós, irmãos. Ele teve que sofrer as consequências do pecado. E ele teve que estar num tempo limitado, tendo o seu relacionamento com Deus, sofrendo esses aspectos do pecado, sofrendo as consequências desse pecado. E ele morreu em nosso lugar. Como os irmãos bem lembraram, ele estava cumprindo o seu papel como sacerdote, um sacrifício de Deus para nos reconciliar com Ele mesmo. Ele era justo e estava sofrendo pelos injustos, que somos nós. Ele foi considerado inimigo de Deus por um momento e experimentou o pior sentimento que se pode ter, que é ser desamparado por Deus. Alguém que sempre caminhou com o Senhor, plenamente, perfeitamente, agora sofre o desamparo de Deus. O desamparo. Ele foi desamparado para que nós fôssemos amparados. Os sofrimentos dele eram os nossos sofrimentos. Mas agora podemos descansar, irmãos. Descansamos na sua obra, porque sabemos que não passaremos por isso, porque Cristo passou. Por mais que merecêssemos, por mais que merecemos sim passar por isso, não passaremos, porque Cristo passou em nosso lugar. Porque foi Ele que passou por isso. Porque foi Ele desamparado por Deus. Ele tomou o cálice graciosamente para a nossa comunhão com Deus, para que pudéssemos ter comunhão com Deus. E diante desta maldição, diante desse sofrimento de Cristo, vemos a graça de Deus. Porque o sofrimento passado por Ele era o nosso sofrimento. Ele passou aquilo que era nosso. A angústia era nossa, para nos tornar justos, para nos livrar da condenação eterna, para nos dar vida em abundância. Jesus satisfaz a justiça de Deus para nos fazer justos. Era necessário que Ele sofresse, e Ele efetuou perfeitamente a expiação. Portanto, irmãos, não saia daqui sem ter em mente o que Cristo fez. Não saia daqui, irmãos, não dando o devido valor à morte de Cristo. Não devemos desprezar o preço que Cristo passou naquela cruz. Preço pago para nos reconciliar com Deus. Não saia daqui, irmão, sem valorizar a cruz de Cristo. Olhe para a cruz, o que Cristo fez, o que Ele passou, a angústia que Ele sofreu, o abandono que Ele sofreu. Foi por mim e por você. Valorize isso. Você quer uma motivação maior do que essa, irmãos? Para servir a Deus?
para buscar a Deus, fazer a vontade dEle, buscar conhecê-lo dia após dia. Você quer algo maior que isso? Não há algo maior que isso. O próprio Deus sofreu em nosso lugar. Não podemos nos conformar com os nossos pecados, acharmos que, tudo bem, o Senhor me perdoa mesmo. Mas, irmãos, devemos buscar a imagem de Cristo, devemos ser como Cristo, devemos servir a Deus com todo o nosso ser. E veja, e observar a consequência do pecado, o que o pecado causa em nós. Não amar o pecado, mas olhar as consequências que o pecado traz e o que ele fez em Cristo. Olhe para isso, irmãos. Olhe para isso. O grande preço que Cristo pagou por você e por mim. E que louvemos a Deus, que glorifiquemos a Ele com as nossas vidas por tudo que Ele fez, porque por tudo que sofremos, por tudo que vivemos, os nossos problemas, as injustiças que passamos, nada é comparável ao que Ele sofreu. Nada é comparável. Tudo é muito pequeno. Tudo é muito pequeno, irmãos. Ele se compadece de nós. Ele sofreu como nós. Mas vejam, irmãos, a grandeza da obra de Cristo. Cristo sofreu muito mais para nos dar vida. Olhe para o Senhor. Olhe para Ele. Ele foi desamparado por Deus para que nós fôssemos e somos amparados por Deus. Que Deus assim nos ajude, irmãos. A quinta palavra proferida pelo Senhor Jesus na cruz encontra-se no Evangelho de João, capítulo 19, e eu lerei do versículo 28 ao 30, que dizem assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Estes momentos da vida do Senhor Jesus, ao aproximar-se da sua morte, são muito conhecidos para todos nós. Depois de sermos lembrados pelas 4 primeiras palavras do Senhor Jesus naquela cruz, como: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí teu filho, e discípulo, eis aí a tua mãe. Deus meu, por que me desamparaste? Ainda as que ouviremos: está consumado, e nas tuas mãos entrego o meu espírito. Temos essa palavra que muitas vezes parece que é apagada diante de palavras tão gloriosas dirigidas a Deus, a seus discípulos, a um bandido, e se referindo também àqueles soldados que estavam ao redor dele. Quando Jesus expressou: tenho sede, qual foi o motivo para essas palavras? O que significa ter sede? O evangelista João, para falar sobre isso, ele começa dizendo que, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: eu tenho sede. Vemos aqui que o Senhor Jesus estava perfeitamente consciente daquilo que estava ao seu redor, de todos aqueles que estavam ao seu redor. Mas não somente isso, ele tinha plena consciência do que ele estava fazendo naquele momento e por quem ele estava fazendo naquele momento. E ele não estava envolvido apenas com o sofrimento naquela cruz, neste momento em que ele expressou ter sede. Na verdade, ele considerou que tudo
estava sendo completado. Ele estava pensando na sua obra completa de redenção por mim e por você e por todos aqueles que ele queria salvar. Isso significa que ele estava consciente que desde o seu nascimento, nos seus primeiros momentos de vida, quando ele foi circuncidado, quando mais tarde ele foi batizado, sobre o fato de ter honrado a sua mãe, de ter amado o próximo com perfeição, ele cumpriu tudo o que o Pai havia confiado a ele. Aquilo que eu e você não chegamos nem perto de fazer, ele fez de modo perfeito. Ele cumpriu toda a lei no meu e no seu lugar. Um exemplo disso foi no momento do batismo que eu me referi agora, quando o próprio João Batista disse: não sou eu que tenho que batizá-lo, o Senhor é que deveria me batizar. E o Senhor Jesus responde: deixa por enquanto assim, porque convém que se cumpra toda a justiça de Deus. Jesus estava se deparando naquele momento da cruz que todo o plano de Deus, plano este idealizado desde toda a eternidade, estava se cumprindo quando ele estava prestes a morrer. Em toda a sua vida com perfeição, ele buscou e cumpriu a vontade do Pai, de maneira que ele expressou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E naquele momento, como nos fala Lucas também, registrando sobre as palavras de Jesus, que convinha que se cumprisse tudo o que a respeito de Cristo estava anunciado na lei, no profeta e nos salmos. Isso significa que essa expressão, que muitas vezes pode ser compreendida com superficialidade, sobre ter sede, na verdade era o cumprimento da Escritura. Eu e você devemos compreender então que tudo pelo que Jesus passou desde o seu nascimento, da sua concepção, enquanto ele cresceu em conhecimento e graça diante de Deus e diante dos homens, e até o momento em que, próximo à sua morte, ele teve sede, foi um cumprimento da vontade de Deus e um cumprimento da Escritura, como vemos, inclusive referências a esse momento da sede do Senhor desde o Antigo Testamento. Nós vemos que o salmista, o Salmo 22, ele expressou: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. E também no Salmo 69, que diz: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. O Senhor Jesus, ele foi preso, açoitado, ele carregou a cruz, ele ficou crucificado por aproximadamente 6 horas, das 9 da manhã às 15 horas, quando ele morreu. A sede então nos faz pensar que faz sentido todo aquele sofrimento. O Senhor Jesus, que era perfeitamente homem, estava sofrendo todo o desgaste físico e aquela grave desidratação causada por um calor escaldante daquela região. Podemos entender que faz sentido ele ter sede, mas a sede do Senhor Jesus está associada mais ao fato de todas as coisas estarem se completando e não meramente ao seu sofrimento físico, que de fato havia mesmo. Certamente foi uma situação comovente aquela em que, depois de se preocupar com aqueles que estavam ao seu redor, ele disse: eu estou com sede. Muitas vezes filmes e até interpretações baseadas nesse texto e sobre a paixão de Cristo em geral ressaltam o sofrimento físico dele. Mas eu quero demonstrar que nessa passagem a sua sede está relacionada ao fato de todas as coisas estarem se completando.
O plano de Deus para salvar pecadores estava sendo completado pela obra de Cristo. Então o Senhor Jesus disse: é por isso, pelo fato do plano desde a eternidade que o Pai idealizou e eu estou cumprindo e já está se completando, é isso que me leva a ter sede. E vemos na sequência que lhe deram a beber vinagre. O evangelista Marcos, ele nos relata que ofereceram vinho com mirra, que era usado como um sedativo para amenizar a dor e até a própria consciência passada por aqueles que sofriam com essa pena de morte pela crucificação. E Jesus rejeitou esse sedativo, mas naquele momento em que ele diz: tenho sede, em que a palavra de Deus transbordava na sua mente, que estava perfeitamente saturada pela palavra de Deus, e ele, como palavra de Deus encarnada, aquilo que ele diz não é meramente uma citação, algo que ele lembrou, mas é algo pelo qual ele estava passando naquele momento, como cumprimento do plano eterno do nosso Deus. Ele rejeitou ao sedativo, mas bebeu aquele tipo de vinagre, de vinho, que era separado aos soldados para que ficassem bem atentos naquele momento de vigia. E o Senhor Jesus, ao tomar isso, ele não foi sedado. Na verdade, ele continuou atento, e isso certamente também ajudou a prolongar um pouco daqueles últimos instantes de vida. Jesus rejeita o sedativo porque ele queria obedecer à vontade do seu Pai de um modo perfeito, de um modo consciente e completo, como de fato ele o fez. Mas, como eu disse, muitas vezes o que é mais ressaltado é o sofrimento físico que o Senhor Jesus passou neste momento. E a sede não está primeiramente relacionada ao sofrimento físico. Por que Jesus teve essa sede? E o que dá um significado glorioso a essas palavras do Senhor Jesus, mesmo em meio a tanto sofrimento, assim como todos os seus pronunciamentos aqui são tão ricos e profundos como temos visto até agora. Qual foi o motivo da sede do Senhor Jesus? Nós sabemos que ele não estava meramente com sede por causa do calor escaldante e por tudo aquilo que ele estava sofrendo. Na verdade, a sede pela qual o Senhor Jesus estava passando era devido não à ausência de algo para beber, mas por aquilo que ele estava bebendo naquele instante. Quero repetir para ressaltar. A sede do Senhor Jesus não era por ausência de líquido, mas por aquilo que ele estava bebendo naquele instante, que fazia com que ele expressasse isso, que tivesse sede. Para esclarecer mais isso, eu quero ler uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 16, e vemos a parábola do rico e de Lázaro. E lemos que havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos.
E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. No versículo 24, lemos que o rico clama por misericórdia por estar em meio a tormentos e pede que Lázaro molhasse com água a ponta do dedo para que refrescasse a sua língua e aliviasse um pouco aquele tormento pelo qual estava passando. Quando eu disse que o que fez com que o Senhor Jesus ficasse com sede não era primeiramente os aspectos da sua humanidade físicos, mas se referia ao que ele estava bebendo, eu estava me referindo ao cálice da ira de Deus. Da mesma maneira que o rico aqui está recebendo da ira de Deus, por causa dos seus pecados, por causa da maneira como ele se manteve rebelde ao Senhor, usufruindo dos prazeres, dos benefícios dessa vida, agora ele estaria em tormentos. Da mesma maneira o Senhor Jesus estava tomando o cálice da ira de Deus. Jesus, ele se dispõe então naquela cruz a sofrer esta sede abrasadora, para que eu e você pudéssemos ter nele uma fonte eterna de água viva, como ele disse à mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A sede do Senhor Jesus era pelo fato dele estar sofrendo o inferno na cruz. Ele estava naquele momento descendo ao Hades no nosso lugar, para que eu e você, se temos crido em Cristo, não precisássemos passar por todo aquele tormento. Até mesmo na sua sede, o Senhor Jesus glorificou ao Pai. Ele comeu e bebeu e fez todas as coisas que fez, glorificando ao seu Pai, até pelo fato de ter sede, recebendo sobre si o nosso inferno. E ele naquele momento estava plenamente consciente do que ele estava fazendo, por que ele estava fazendo e também por quem ele estava fazendo tudo isso, para que eu e você pudéssemos ter vida. Eu quero concluir dizendo que essa sede que todos nós estávamos sujeitos, de uma eternidade de tormentos e sem nenhum tipo de alívio, fomos salvos desta situação porque o Senhor Jesus se dispôs a sofrer no nosso lugar e por isso ele teve sede. Essa disposição do Senhor Jesus a entregar a sua própria vida e sofrer o nosso próprio inferno na cruz do Calvário para que tenhamos vida eterna, deve fazer com que eu e você vivamos perante Ele e para Ele como uma expressão de gratidão em cada aspecto das nossas vidas. E dentro de todos os aspectos que nos envolvem, eu quero lembrá-los que existem muitas pessoas ao nosso redor dia após dia que estão vivendo as suas vidas como o rico, nessa passagem de rico e de Lázaro, e o destino delas é morte, é experimentarem dessa sede que não terá fim, estarão em tormentos por toda a eternidade. E a mensagem que temos lembrado hoje sobre a obra de Cristo é a única esperança de salvação para que estes que nós amamos, nos relacionamos,
possam ser salvos dessa sede abrasadora do próprio inferno, quando tomarão o cálice da ira de Deus, se não conhecerem a mensagem do Evangelho e crerem em Cristo. Apocalipse 7. Nós vemos, a partir do versículo 9, o seguinte: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Graças ao Senhor Jesus. Eu e você, se cremos nele, nos arrependemos dos nossos pecados, nunca mais teremos sede e nem ardor algum de tormento do inferno passaremos, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que se sujeitou à sede do inferno no nosso lugar, nos conduzirá até o fim e por toda a eternidade à fonte de água da vida. E que não nos calemos sobre essa mensagem, que compartilhemos, e que dentre essa multidão também se encontrem aqueles com os quais nos relacionamos, e que através de nós possam também ser salvos pelo Senhor Jesus e também nunca mais tenham sede. Que Deus os abençoe. Amém. Evangelho de João, capítulo 19, versos de 28 a 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e beberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Meus irmãos, eu recentemente participei de uma festa de aniversário com crianças e fiz uma pergunta a elas. Disse: quando o papai ou a mamãe diz vai arrumar o quarto, vocês ficam felizes? Vocês imaginam o que elas responderam? A um coro, todas disseram não. Depois do pecado, fica tudo mais difícil. Cultuar fica mais difícil. Como que seria cultuar no mundo sem pecado? Como seria louvar a Deus no mundo sem pecado? Por certo, não haveria preguiça, não haveria desânimo, não haveria abrir de boca, sabe aquele abrir constante? Não haveria. E nós constantemente estaríamos alegres e felizes para buscar a presença de Deus. Quando alguém dissesse vamos à igreja, as pessoas diriam opa, que bom. Porque hoje as pessoas dizem alegrei-me quando me disseram vamos ao shopping. Alegrei-me quando me disseram vamos à praça ou qualquer. Mas as pessoas não ficam mais alegres quando muitas vezes dizem vamos a uma igreja
que cultua e que prega a palavra. Depois do pecado ficou mais difícil se relacionar. Ficou mais difícil. O nosso relacionamento depois do pecado é sempre com muita coisinha aqui e acolá, não me toques, e uma pessoa fica chateada, fala, não gosto mais dele, depois não gosto mais dela, e é muito complicado depois do pecado. Mas imagine o que seria, por exemplo, um mundo sem o pecado e como as pessoas se relacionariam. Como seria? Imagina o que seria viver perfeitamente sem ficar brigando com ninguém, sem ficar arrumando encrencas com ninguém, ou criticando alguém acidamente, no sentido até de destruí-la. O que seria um mundo sem pecado quando nós falamos de trabalho? Imagina, depois do pecado, o homem trabalha, mas tem cardos e abrolhos. Significa que trabalhar é sempre muito complicado. Imagina segunda-feira de manhã, já não está chegando. Como que você vai acordar segunda-feira de manhã? Você vai dizer, uau, hoje é segunda, que maravilha, que bom, nós vamos começar a trabalhar. Não, geralmente é muito complicado e é muito difícil. Isso tudo por causa do pecado. O pecado causou isso e trouxe grandes dificuldades para todos nós em todas estas áreas que nós poderíamos chamar de área com Deus, área com o próximo e no nosso relacionamento com aquilo que vivemos no mundo. Bom, Jesus Cristo está usando um termo que é muito interessante, consumado. Essa palavra é forte porque ele usa essa palavra, consumado. Essa palavra tem um significado muito interessante. Eu vou tentar demonstrar isso de 3 formas. Primeiro, o significado de um filho para com o pai. Quando o pai passava uma tarefa para o filho, imagina naquela época que tipo de tarefa que deveria ter, né? Imaginamos que tipo de tarefa. Quando o pai passava essa tarefa para o filho, ele chegava para o pai e dizia, pai, terminei, já fiz. Então vou dizer para as crianças aqui, quando o seu pai e a sua mãe diz, vai arrumar o quarto, e você volta e diz, pai, mãe, eu já fiz isso. Essa palavra era usada na época de Jesus. Tetelestai, olha, eu terminei, cumpri com aquilo que tu mandaste. Aqui estou agora, já terminei a minha tarefa. Era usada também no sentido imobiliário. Imagina alguém que tem que comprar alguma coisa, um terreno, uma propriedade, uma casa, e ele tem que passar durante muito tempo pagando. Imagina o momento final, onde você paga a última prestação. Imagina como será. Quem já passou por isso aqui? Não é? Antigamente não tinha aqueles carnês que eram desse tamanho. Você fala assim, hoje eu vou pagar a última. Como é que você pagava isso? Oh, que dó, que saudade, não vou poder pagar mais. Não, eu estou feliz, eu não vou pagar mais. Eu já terminei. Mas eu queria que nós entendêssemos principalmente um dos sentidos bíblicos para tetelestai, ou para está consumado, está terminado definitivamente. Está em Colossenses 2, 13 a 14. O texto diz assim, basicamente no 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Imagina você num calabouço, frio, fedido, e você está ali durante muitos anos. Você não vê a luz do sol, você está num lugar frio, suas roupas já estão maltrapilhas, você está fedendo naquele lugar, mas você está ali porque você merece, porque você é um prisioneiro que tem culpa, e todas as tuas culpas estão inseridas numa lista na porta da prisão. Esse aqui era homicida,
ladrão. Esse aqui já fez isso, aquilo e aquilo outro. E chega alguém com um documento e coloca em cima desse outro, dessa outra lista e prega. E quando alguém lê, o que está escrito lá está consumado. Ou tetelestai. Significa que aquele ladrão, que aquele assassino, que aquele malfeitor agora pagou a sua culpa, a sua dívida e pode sair da prisão. Como essa pessoa sai da prisão? Como que ela sai dali? Ela não sai triste, cabisbaixa, ela sai feliz. E esse é o outro ponto que nós temos, é um ponto jurídico de tetelestai ou de estar consumado. Significa que a culpa foi paga. Mas olha que impressionante. Nesse caso, é o aspecto mais drástico de uma culpa. Ninguém poderia pagar. Ninguém poderia concretizar. A não ser se alguém assumisse a responsabilidade de realizar isso. Só que quando ele assume essa responsabilidade de realizar isso, é um trabalho muito complexo. É um trabalho de grande dificuldade. E muitos, aliás, ninguém poderia fazer. Ninguém poderia praticar. Ninguém poderia libertar. Ninguém poderia fazer isso. Então, aqui a gente entende qual é a missão de Jesus. Ele vem para nos salvar. Não foi fácil. Tal como muitas vezes, crianças, arrumar quarto não é fácil. Tal como muitas vezes manter um casamento não é fácil. Tal como muitas vezes lidar com alguém e tentar viver em paz com alguém não é fácil. Sempre se requer trabalho, muita luta e muita disposição, porque nós vivemos no mundo de pecado. Nós não lidamos com santos. Mas agora, Cristo conseguiu fazer isso por nós. É cerca de 3 horas da tarde. Ele já disse: tenho sede. Ele vai dizer: está consumado. E depois ele vai dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, como um bom filho que cumpre com a tarefa que foi dada pelo Pai. Hoje estamos comemorando a forma como Cristo cumpriu bem a tarefa de filho para com o Pai. Ele trabalhou duro para salvar um povo santo, um povo separado para Deus. Hoje estamos comemorando a morte daquele que lutou para nos dar a vida e nos tirar do calabouço, da prisão dos nossos pecados. Isso foi fácil? Não. João 12, 27 diz assim: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Olha o que ele diz: Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Ele sabe que tinha que fazer esse serviço. É como alguém que acorda na segunda-feira e fala: eu tenho que fazer. Quem vai ter que fazer? Eu que tenho que fazer. Quem tem que levar comida para os meus filhos? Sou eu. Quem tem que pagar minhas contas? Sou eu. Eu tenho que fazer. Quem é que tem que lutar contra os problemas deste mundo? Sou eu. Ele encarou a realidade da vida para salvar os seus co-irmãos. Meus irmãos, o que nós temos nesse momento é a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Basicamente esse brado é: terminei. Terminei. O filho terminou o seu serviço. A conta ou a dívida bancária foi paga. E aquela propriedade está garantida. Mas mais, o ladrão que não tinha condições nenhuma de pagar a sua dívida foi solto porque alguém pagou a fiança, e esse foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Desta forma, temos algumas aplicações. Não é necessário fazer mais nada.
necessário carregar uma cruz daqui até tal lugar para que recebamos o nosso perdão de pecado. Ele já fez isso por nós. Não é necessário vir para a igreja para se sentir bem, como se nós estivéssemos recebendo uma bênção depois de ter feito isso, porque na verdade Ele já fez isso por nós. Todo o sacrifício já foi realizado. Isso significa que o pecado não tem mais poder sobre nós. Mesmo que nós ainda pequemos, toda a dívida já foi paga. Fomos justificados naquela cruz. E por meio da fé nós entendemos isso. Não por obras, porque ninguém pode se gloriar em obras, porque toda a obra que era necessária já foi feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não precisamos fazer mais nada para ser salvo. O trabalho todo já foi feito por Cristo. Sabe o que nos entristece nesses dias? É que essa mensagem tão bela e tão bonita, que fala do amor que salva pecadores para a vida eterna, hoje está sendo trocada por uma mensagem que fala sobre um carro, um apartamento, um namoro. Fala-se de prosperidade, mas pouco se fala a respeito da salvação. E meus irmãos, basicamente o ponto fundamental dessa mensagem: está consumado, estamos salvos. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, temos a nossa salvação. Ele enfrentou todas as dificuldades, todas as lutas. O Salmo, meus irmãos, registra isso. O Salmo 22, de 12 a 18, mostra isso. Derramarei-me como água, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor, cães me cercam, posso contar todos os meus ossos. Reparte entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Quanto trabalho, quanto sofrimento, para no final dizer: está consumado. Terminou o sofrimento de Cristo, terminou os momentos de dores e de angústias naquela cruz, terminou o poder do pecado sobre a igreja, terminou a obra que tinha como propósito glorificar o Pai naquele momento. Terminou o pagamento da obra de Cristo naquela cruz. Mas deixa eu dizer algo: terminou o poder de Satanás sobre o povo de Deus. Cristo conquistou a vitória sobre a morte, sobre a cruz, na cruz, sobre o inferno. Jesus disse: eu venci, completei a minha tarefa, completei a minha missão. A vitória dele agora é a nossa vitória, porque em Cristo Jesus somos. A vitória dele, meus irmãos, é a nossa, e nós não conseguiríamos nada se não fosse com ele. Nossa dívida não seria paga se não fosse pelo sacrifício dele, pois ele era riquíssimo em santidade e em pureza, não pecou jamais. O pecado já não tem poder sobre nós, e não precisamos fazer mais nada para ser salvo, a não ser crer. Mas crer é um dom de Deus. Nem todo mundo que está ouvindo esta mensagem hoje está acreditando nela, mas se as pessoas se emocionam realmente com esta mensagem, por certo é o poder de Deus. Hoje ela está sendo trocada por chocolates ou coelhos, mas esta mensagem, quando é banhada pelo poder do Espírito Santo, as pessoas entendem o valor daquele sacrifício na cruz. A morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz nos leva a valorizar a grande bênção que recebemos. Ele venceu o pecado com o seu sacrifício, venceu a morte, que é a consequência do pecado, venceu Satanás e o inferno, que estavam e estão atrás do pecado e da morte. Agora, o que nós devemos fazer? Estamos livres para fazer o que quiser? Já que tudo já está realizado e não precisamos fazer mais nada? Não. Agora temos motivos de louvar e de adorar como era antes, sem o pecado. É assim que nós fazemos hoje. Vamos para a igreja felizes,
Não porque simplesmente vamos ouvir uma boa música e não porque simplesmente o pregador tem uma bela gravata. Nós vamos para a igreja porque sabemos que ali estão os crentes redimidos pelo sangue do Cordeiro e estamos diante da possível adoração, que é graças a esse Senhor. O que vamos fazer hoje? Vamos viver um relacionamento que testifique realmente da verdade, do amor que devemos ter uns pelos outros, um amor que deve se aperfeiçoar cada vez mais, que devemos nos doar uns aos outros cada vez mais. O que vamos fazer hoje? Depois disso tudo, pela gratidão que temos nos nossos corações e pelo desejo de ver outros também glorificando e bendizendo esse Deus de maneira verdadeira, nós vamos pregar esse Evangelho e dizer para tantas pessoas: Jesus Cristo vive e quem crê nele viverá também para sempre. Está tudo consumado e agora temos uma mensagem maravilhosa para proclamar. Jesus terminou bem a sua missão. Então deixa eu dizer para cada um aqui: deseje também terminar bem a sua missão. Nós recebemos missões em tantos lugares, em tantas formas, de tantas maneiras. Vamos terminar bem a nossa missão. Vamos fazer da melhor maneira possível para a honra e glória do nosso Deus. Deixa eu terminar com Paulo. Sede, portanto, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Baixe sua cabeça, pense nisso e na sua missão e na maneira como você quer terminá-la. A sétima palavra da cruz se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Meus irmãos, Cristo ainda está pregado na cruz. A sua dor é incomparável. A sua morte é um derramamento de sangue, mas também um derramamento de amor. Dos seus lábios já fluíram palavras de perdão. Quais foram? A igreja pode dizer: quais foram? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Dos seus lábios fluíram palavras de salvação. Quais foram? Em verdade vos digo, estarás hoje comigo no paraíso. Dos seus lábios procedem palavras de zelo familiar. Quais foram? Mulher, eis aí o teu filho. Dos seus lábios surgem palavras de experiência, necessidade humana. Quais foram? Tenho sede. Dos seus lábios procedem palavras de dor. A maior dor que uma alma humana pode sentir, revelada nestas palavras: Deus meu, por que me abandonaste? Vem dos lábios de Jesus palavras que revelam
o cumprimento da sua missão. Quais foram? Tudo está consumado. Dos lábios de Cristo procedem palavras de retorno ao Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Há uma diferença, meus irmãos, do momento agônico de Cristo na cruz do Calvário, quando dos seus lábios procederam aquele grito de dor: Deus meu, por que me abandonaste? O relacionamento daquele filho com Deus não era de filho, nem Deus, no relacionamento com aquele homem exangue na cruz, não era de pai, era de Deus. Deus justo, Deus eterno, Deus de justiça inflexível, que desembainha a sua espada da justiça e desce sobre aquele homem crucificado. Não é o Pai, mas é o Deus rigoroso, justo, reivindicando a sua santidade, revelando a sua ojeriza pelo pecado, a sua incompatibilidade pela rebelião humana, desferindo a sua espada de justiça. E agora Cristo, depois da sua dor, depois dos momentos agonizantes da cruz, depois de declarar o cumprimento da sua missão perfeita, nada resta fazer, questão de obras, questão de eu mesmo articular a minha salvação. A obra de Cristo é completa, não admite ajuda humana. Depois é restaurada a comunhão com Deus. Agora Cristo é o Filho amado em quem não há pecado. Agora Cristo é o eterno Filho de Deus, que olha para o seu Pai e diz como última palavra da cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Meus irmãos, essa palavra, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, revela a situação do homem com relação a Deus. Nós observamos que o pregador de Eclesiastes, conhecendo este aspecto humano, ele diz: o pó volta à terra que o era, o espírito volte a Deus que o deu. O homem criado por Deus tem a imagem e semelhança de Deus. Deus, quando criou todas as coisas, ele disse apenas pelo poder da sua palavra: faça-se, haja luz, surja os animais, os peixes, a terra produza. Simplesmente a palavra de Deus fecundava energicamente aquilo que era criado. Mas para que Deus criasse o homem, ele não disse faça-se, ele não disse surja, mas ele disse façamos o homem conforme a nossa semelhança. O homem é uma obra artesanal de Deus,
feito pelas suas próprias mãos. E como se isto não bastasse em relação à atenção e o amor de Deus e a diferenciação do homem de todas as outras coisas criadas, a Bíblia nos informa que Deus ainda soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E aquilo que saiu de Deus é espírito. Aquilo que procedeu de Deus vem de Deus. E o escritor de Eclesiastes muito bem diz: o corpo volta à terra que o era, e o espírito volta a Deus que o deu. Significa que o homem natural haverá de comparecer diante de Deus no juízo, será julgado, será requerido dele as suas posições durante a vida. Volta para Deus. Isto é uma circunstância natural. Ninguém vai escapar daquele juízo final. Mas, meus irmãos, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito para Cristo. É uma demonstração de um afeto filial e também de uma demonstração de poder. Estevão disse coisa semelhante, mas não igual. Estevão disse: Pai, recebe o meu espírito. Cristo diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Parece-me, meus irmãos, que esta palavra de Cristo revela poder e comunhão com Deus. Poder porque é Ele que entrega, é Ele que se entrega do ponto de vista espiritual, porque Ele se entregou do ponto de vista humano. Cristo não foi vítima da brutalidade humana, nem de um julgamento imoral. Ele não foi vítima do erro judiciário do sinédrio. Não. Cristo não foi vítima disto. Cristo morreu porque Ele se entregou. Se Ele não se entregasse, ninguém poderia pôr a mão em Cristo. Ninguém poderia atacá-lo. Ele tem poder eterno, Ele é soberano. Ele comanda todas as coisas. Ele manda o vento parar. Ele manda o mar deixar de ser bravio e se torne humilde. Ninguém matou Cristo. Ele se deu. Ele morreu porque quis morrer. E Ele quis morrer porque amou. Amou aos perdidos. Amou àqueles a quem Ele escolheu na eternidade. E prova disso é quando Ele diz: ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. E dou e torno a tomar. Ele era auto-poderoso, autossuficiente. Na boca de Cristo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, revela a sua autonomia divina. Depois de tudo consumado, Ele volta ao Pai. E volta ao Pai naquela circunstância de agora ser o Redentor e o Salvador do mundo, tendo completado a sua missão. Mas também volta ao Pai, porque o corpo vai à tumba e o seu espírito vai a Deus.
Meus irmãos, para o crente tem um sentido importante essa palavra de Cristo. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O reflexo desta bênção, algum tempo mais tarde, Estevão vai demonstrar, quando diz: Senhor, recebe o meu espírito. E muitos outros servos de Deus, na hora da morte, no transe último, fizeram esta declaração. Porque a consciência daqueles que se submeteram ao reinado de Cristo, aos ensinos de Cristo, e receberam-no como seu único Salvador, podem acompanhar Cristo no final da sua vida, dizendo: nas tuas mãos entrego o meu espírito, eu volto para o Pai. Porque a redenção de Cristo dá esta esperança. A redenção de Cristo nos faz crer nesta sublime possibilidade de sairmos da terra e respirarmos no céu, de sairmos do tempo e respirarmos na eternidade, na companhia do Pai, na companhia de Cristo, na companhia daquele que derramou o seu sangue para nos libertar, para nos dar vida, para nos dar a redenção e salvação eterna. Cristo na cruz não foi um espetáculo para ser visto. Cristo na cruz não foi o final de uma vida gloriosa. Cristo na cruz significa salvação, significa esperança para o perdido pecador. E para aqueles que já têm Cristo como seu Salvador e Senhor, grandes motivações são recebidas para que o amemos, para que o obedeçamos, para que o sirvamos, para que vivamos para Ele, a fim de que a nossa identificação com Ele não seja apenas uma esperança na eternidade, mas uma experiência humana aqui, como foi do apóstolo São Paulo, como diz que Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que essa seja a sua experiência, que esta seja a minha experiência calorosa no meu coração e no coração de todos aqueles a quem Cristo chamou, para glorificá-lo no tempo e glorificá-lo na eternidade. Deus é nosso Pai e acolherá o espírito de todo aquele que se identifica com Cristo, fé nele, na sua salvação, na sua redenção, que terá certamente e eternamente a sua companhia. Amém. Gioia Júnior era filho de um ex-padre que se converteu. Se chamava Gioia Martins. Casou como crente, se tornou pastor, e Deus lhe deu o Gioia Júnior, que foi um dos maiores poetas evangélicos do Brasil. E havia uma poesia de um compositor sacro que se tornou um hino bem cantado. Eu era menino, ouvia esse hino. O tema deste hino, ou desta poesia, era que tudo que Cristo teve foi emprestado.
o barco, o salão, o jumentinho, o túmulo, tudo foi emprestado. E na mente do poeta, apenas a cruz dolorosa e a coroa espinhosa, estas eram de Jesus. E o Gioia discute a teologia deste hino e escreve esta poesia, que eu acho formidável. Diz ele: disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado, o berço que ele usou na estribaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho, em que em Jerusalém chegou montado, e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão, que foi por seu amor multiplicado, alimentando toda a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago e ficou alimentado, esse prato era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado, mostrando à multidão o caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o quarto enqueceu, ao lado dos discípulos, ao lado de Judas, que o traiu, de Pedro, que o negou, por acaso era dele? Era emprestado. E o berço tumular, que depois do Calvário foi usado, e de onde havia de ressuscitar, o túmulo era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele, mas a coroa que ele usou na cruz, e a cruz que carregou e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta certo dia, numa hora de busca da verdade. Mas não aceito esta filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, o quarto, a sepultura, eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz negra e mesquinha, onde meus pecados todos expiou, essa não era sua, essa cruz era minha. Deus bendito, Pai Celeste, nós nos alegramos nesta manhã, nos alegramos pelos efeitos abençoadores do sacrifício de Cristo, nos alegramos pela missão completa de Cristo, realizada em meio à dor,
em meio ao sofrimento, pregado na cruz do Calvário. Ó Deus, todas as coisas em Cristo se sublimizam. Todas as coisas em Cristo, ainda que humanas, se divinizam. E sabemos que a sua morte resulta vida, que a sua dor resulta em alívio, que o seu sacrifício resulta em salvação. Por isso nos alegramos, Senhor. Embora sofrendo com Ele, embora sentindo as suas agonias e a sua dor, mas pelo seu grande amor, todas estas coisas são transformadas em bênçãos para o teu povo, para aqueles que escolhestes, porque tu nos escolhestes em Cristo. Por isso te agradecemos por Cristo. Cristo te servindo e te glorificando no seu ministério. Cristo morrendo na cruz. E Cristo vencendo a morte no terceiro dia, ressurgindo de entre os mortos. E Cristo sendo recebido por ti, Senhor, depois da sua assunção aos céus, estando no momento à tua direita, em majestade e glória. Ó Deus, muito obrigado. Recebe a nossa humilde gratidão expressa neste culto, com os hinos, com os cânticos, com as pregações centradas nas palavras de Cristo na cruz, com a nossa gratidão, Senhor, e com as nossas preces. Que tu te faças, ó Deus, mais uma vez abençoador na vida do teu povo, e que as bênçãos trazidas por Cristo na cruz do Calvário possa ser experiência de cada um de nós, daqueles que estamos aqui, e que se torne, Senhor, a nossa mensagem, a nossa proclamação durante todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, agradecemos, te louvamos, te rendemos glórias. Amém. A graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e ternas consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, irmãos, e com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém.